Oi, pessoal, voltei aqui para a nossa parte 4, tá? Então, essa aqui a gente encerra essa parte de fotografia de gastronomia, as dicas que eu tinha para vocês, tá bom? Eu não me apresentei no outro vídeo, meu nome é Camila, sou docente de design de interiores, área de TI e de fotografia do Senac aqui em São Carlos, tá? E eu vou continuar as dicas de composição. Então, se você acessou esse vídeo em primeiro momento aí, volta, pega a primeira parte de composição, tá? E depois volta para esse vídeo aqui. Nós temos também uma gravação de 2 aulas sobre conceitos básicos de fotografia, que também estão aqui no canal, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando sobre composição e linguagem na fotografia aí. Por que é a área de gastronomia? Porque eu estou mostrando exemplos de comida, tá? Aplicamos esses mesmos conceitos para foto de qualquer coisa. Então, você pode assistir essa aula mesmo se você não é da área de fotografia ou não curte fotografar comida aí. Pode assistir essa aula também, que ela vale para quem quer entender um pouco mais sobre composição na fotografia, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é a parte 4. Vamos lá. A gente fala um pouquinho de perspectiva e como as linhas fazem convergência e a questão das diagonais, tá certo? E agora nós vamos falar de perspectivas alternativas que não seja essa perspectiva frontal aí que a gente costuma fazer na altura dos olhos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre perspectiva aérea, vamos falar sobre sobreposição de planos, tá? E vamos falar um pouquinho sobre abrangência, tá? Vamos falar também sobre controle da profundidade e a dinâmica da foto. Bom, aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma sobreposição de planos aqui, tá? Foi feita através de uma vista superior da composição, sendo que o primeiro plano é o plano mais destacado. Por quê? Porque o segundo plano, que é o plano mais profundo, ele tá desfocado, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a colher de sorvete, né, de servir sorvete, e aí ela tá nítida, ela tá em foco. O restante lá no fundo é uma composição de provavelmente ingredientes que vão nesse sorvete, né? Aquela nossa parada de contar a história, né? Contar a história do que vem dentro desse sorvete. Qual é o ingrediente que ele foi feito, tá? Então, sempre se atentando que os recursos estão aí, você pode utilizá-los como achar mais conveniente, tá? Aqui é uma fotografia bem mais restrita, tá certo? Então, aqui eu tenho um detalhe aumentado, é um ingrediente, é limão, isso aqui foi feito com o celular, tá? E com uma lentezinha macro que você consegue acoplar no smartphone, tá? Então, aqui eu tenho uma fatia de limão iluminada, né, para ver lá o detalhe. Então, assim, isso aqui é muito mais restrito, é um plano muito mais focado, tá? Então, aquela lá era bem mais abrangente, essa aqui é bem mais detalhada. Vamos falar um pouquinho sobre escala e proporção, tá? Então, é o seguinte, a gente pode enfatizar o tamanho de alguma coisa, como eu falei para vocês, tá? Posso mostrar o exagero de tamanho, posso trabalhar com comparação de escala de alguma coisa para mostrar um determinado tamanho de um alimento, tá? E aí pode ser o quê? Vou mostrar uma sensação de escala. Posso mostrar uma figura humana próxima àquilo, um carro, se for, por exemplo, um prédio, se for arquitetura, certo? Posso ter partes do corpo, posso ter utensílios da cozinha, eu posso ter coisas que têm tamanhos conhecidos próximo àquilo. Não precisa pôr uma régua, né? Mas, assim, coisas que dão noção da proporção. Vocês vão ver aqui nos exemplos, tá? Então, aqui, é um lanchão, por quê? Tá segurando com as 2 mãos, né? Ele tem esse tamanho, né? Então, eu tenho a mão da moça ali mostrando para mim o tamanho desse lanche. Então, é legal para mostrar a escala, né? Então, o ser humano, né? A figura humana, ela é bem interessante para mostrar esse tipo de escala, ok? Aqui eu tenho já o inverso, né? Tipo, nas pontas dos dedos, um pequeno macarrão com trabalho de bico incrível, certo? Então, olha só que interessante, dá para a gente mostrar que isso é muito pequeno, né? Pequenininho, delicado, né? Eu consigo ver a ruguinha do dedo ali da pessoa que está segurando, tá?
Tenho também aqui um desfoque gigante de fundo, tá vendo? Então, aqui o primeiro plano valorizadíssimo, né? Eu tenho um foco muito forte no primeiro plano e o segundo plano está muito distante disso, tanto que eu não tenho nem noção de contexto de onde está isso, tá? Eu tenho um fundo muito desfocado, tá? Então, é uma possibilidade. Essa questão do distanciamento do objeto em relação ao fundo, né? Se eu tiver o fundo muito distante, ele vai desfocar muito mais do que se ele estiver mais próximo à lente, tá? Então, percebam sempre isso também. Ah, eu queria desfocar um pouco mais. Então, afasta um pouco mais o objeto do fundo, tá? E pegue num ângulo que você consiga mostrar esse distanciamento, tá? Ah, não, eu queria incluir um pouco mais o plano de fundo. Então, leve a coisa um pouco mais próxima ao plano de fundo. Lembrando que tem as dicas também de abertura da lente, né, que a gente falou na aula passada. Bem, plano de fundo. Então, aqui aquela coisa que eu acabei de falar. Quero um plano de fundo mais incluso. Ah, legal, quero um plano de fundo mais incluso. Mas ele pode dominar a imagem? Não, nosso objetivo é fotografar a comida nesse caso. Então, o plano de fundo ele não pode dominar a imagem. O que acontece? Quando a gente coloca muita informação ao redor daquilo que a gente está fotografando, o nosso olho ele se perde dentro da composição. Lembre lá no primeiro slide que eu falei para vocês sobre simplificar o mundo desordenado? É disso que a gente está falando. Se eu coloco muita coisa, o nosso cérebro não sabe por onde olhar. Qual a sensação que aquilo te passa? Bagunça, desordem, tipo, não consigo ver. E assim, eu falo isso muito para os alunos, por quê? Porque muitas vezes esse é o teu seguidor versus o cara que só vai passar a tua foto adiante, tá? Então, assim, a diferença entre um seguidor, uma curtida, uma comentada, tipo, que foto linda, que foto legal, que comida legal, vou pegar a receita, nananã, é a imagem, a qualidade da imagem. Uma imagem confusa, ai meu Deus, passa isso pra frente, ou tipo, nossa, olha isso, que lindo, quero comer isso, eu quero ir até esse restaurante, certo? Então é disso que a gente tá falando. Uma boa imagem vai captar aí seus seguidores, as pessoas que você quer vender teu produto, certo? Então, cuidado com exageros no seu plano de fundo e aprenda sobre composição para organizar a tua imagem, tá? Então, o plano de fundo não deve dominar a foto, não deve dominar. A comida tem que aparecer em primeira instância, a pessoa tem que ver primeiro a comida, tá? Os planos de fundos mais complexos, como aqueles que a gente viu, eles de alguma forma ajudam a contar uma história, né? Então, assim, o ingrediente, o ambiente, a posição, é o plano. Então, ele vai ajudar na contação de história, mas ele nunca pode dominar a imagem, tá? O cenário caseiro ajuda a contar, como eu falei para vocês, ajuda a contar a história. Então, assim, é da fazenda? Então, poxa, o que me lembra a fazenda? Ah, me lembra a rusticidade, me lembra a palha, me lembra o pano de prato de algodão cru, sem nenhuma informação, me lembra a janela com vista para a fazenda desfocada em segundo plano, me lembra a textura lá dos bichinhos da fazenda, me lembra a cestaria, me lembra, certo? Então, assim, superfície irregular, uma superfície rústica. No cenário caseiro, quero que mostre fazenda, legal. Não, é um cenário caseiro urbano. Como que eu vou transcrever um cenário caseiro urbano? Uma mesa de madeira um pouco menos rústica, uma janela de apartamento, uma vista para a cidade, ou então vou levar essa comida para onde para ser fotografada, certo? Então, utensílios mais tecnológicos, não utensílios tão rústicos, certo? Prestem atenção sempre nos padrões que a gente tem, tá? Então, assim, eu vou pôr uma toalha estampada, mas o prato também é estampado, né? Então, assim, ou não, a minha louça é simples, eu tenho uma estampa suave atrás, né? Como que eu vou compor? Eu posso utilizar de paisagens, como eu falei, né? Para você retratar uma determinada situação. Você pode tirar um partido cômico da imagem, né, fazer alguma coisa engraçada de alguém comendo, tipo, aquelas coisas que tem tamanho exagerado,
ou que pode ter um apelo mais descontraído, tá? Cuidado para não exagerar, cuidado, né? Bom senso é né, a base, mas você pode usar, pode tirar partido cômico. Verificar a distância adequada entre o motivo e o fundo, como eu falei, tá? Por conta do desfoque, por conta, às vezes, da própria coisa fazer sombra no fundo, dependendo da situação que você tem, tá? E as lentes que são mais telezoom, as lentes mais de longa distância, elas vão conseguir simplificar alguns planos de fundo. Então, é um recurso também para quem quiser aí simplificar, desfocar um fundo, ok? Ou trazer o fundo, lembra do achatamento dos planos, etc. Bem, então aqui, vamos falar de fumaça. Todo mundo, eu quero mostrar fumaça, eu quero mostrar a comida, né, exalando aquele cheiro maravilhoso e aquela fumacinha que é quentinha e fresca. Ok. Para fotografar fumaça, a luz tem que vir do fundo, tá? A coisa tem que estar iluminada de trás para frente. Então, você tem que ter uma fonte de luz que esteja atrás da sua referência de foco ali, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma janela, dá para ver que isso aqui, olha só que interessante, isso foi fotografado onde estava sendo feito. E eu consigo ver que é uma comida rústica e que é um ambiente rústico, né? E que isso parece num galpãozinho, tá sendo feito ali num lugar de fazenda, né? Onde se come esse tipo de comida, onde se prepara esse tipo de comida. Então, eu tenho ali a churrasqueira, eu tenho provavelmente uma luz, uma janela que está bem acima, né? E por trás dessa fumaça, tá? Outra coisa importante, não adianta tentar fotografar a fumaça num fundo claro, galera, porque aí a gente não tem contraste. A fumaça é branca, a fumaça é clara. Se você tiver um fundo branco atrás, você não vai ver a fumaça, porque você não tem contraste. Então, geralmente, o fundo tem que ser um pouco mais escurecido. Então, tem que ser aí de cinza médio para frente, mais profundo, tá? Então, marrom tem que ser como aí na imagem vocês estão vendo, tá? Uma outra coisa que um professor da gastronomia do Senac me falou uma vez, que eu nunca tinha parado para pensar, e ele está coberto de razão, é que esse tipo de fumaça, por exemplo, de churrasco, ele é uma fumaça muito mais densa do que uma fumaça de vapor de água. Porque nessa fumaça sobe água com gordura. Então, você tem uma fumaça muito mais densa. Muito obrigada ao Gabriel, que me fez observar isso, me mostrou isso, né? Então, se eu tenho uma panela fervendo com água ou um legume no vapor, a fumaça dele nunca vai ser uma fumaça como uma de um churrasco, uma costela gordurosa que está sendo frita ali pela churrasqueira, certo? Então, fica mais fácil de captar, de repente, uma fumaça mais densa do que uma fumaça de vapor, ok? Então, Gabriel, valeu. Aqui é tal do partido cômico. Estou usando a imagem do professor Maurinho, do Senac também, professor de audiovisual, fantástico, tá? Aqui foi umas fotografias que a gente fez na cozinha pedagógica, tá? No curso de composição. É o tal do partido cômico, né? Então, o Maurinho é um cara muito gente fina e muito engraçado. E aí a gente consegue fazer esse tipo de imagem com graça, né? Com uma imagem engraçada que você congela ali um movimento da pessoa mordendo um mega lanche, ou você tomando um super sorvete, etc, tá? Então, isso aqui é o tipo de partido cômico que eu falei para vocês. Maurinho, eu não pedi autorização de uso de imagem, tá? Mas eu sei que você não vai me processar. Aqui, ó, o desfoque do plano de fundo, né? Então, assim, aqui no caso dessa imagem, a gente tem um bom desfoque no plano de fundo para que ele não brigue com essa imagem que é principal, que é do alimento, tá? Então, aqui, por mais que eu tenha lá uma toalha que tenha textura, ela tá tão desfocada que ela não briga com o que eu tenho na frente, tá? Com o que eu tenho no primeiro plano. Então, uma dica, montou também um cenário, viu que ele ficou um pouco carregado, tenta ao máximo desfocar esse plano de fundo. Lembrando que para ele desfocar, ele tem que ter uma certa distância em relação ao motivo que está focado. Então, não adianta eu tentar desfocar uma coisa que está muito pertinho uma da outra. No caso desta foto em específico, tinha uma lente com uma grande abertura, certo?
E esse bolo era super alto, e ele estava num prato também que levava o bolo. Então, eu tinha uma proximidade do bolo muito maior do que a toalha, tá certo? Então, vejam que dependendo da lente, a proximidade também não é nem grande coisa, né? Tipo, a altura do prato, a altura do bolo já é suficiente para criar o desfoque. Dependendo de quão aberta é a tua lente e quão perto você está do bolo com a lente, ok? Muito bem, vamos falar de contraste. A verdade seja dita, nós enxergamos o mundo por contraste. Contraste, certo? Então é o seguinte, olha, eu falei lá nos fundamentos, né? Eu acho que o contraste era uma coisa que eu devia inserir lá na aula de fundamentos da fotografia. Quando a gente fala de luz, a coisa está iluminada, e aí a luz ela reflete nos objetos e vem para o nosso olho. Se a luz tiver a mesma qualidade, mesma cor, mesma intensidade, a gente vai enxergar a mesma informação chapada, a gente não enxerga, tá? A gente vai enxergar tipo amarelo, né? Ou vai azul, tudo mesma intensidade azul. Quando a gente começa a pensar que a gente enxerga o mundo por contraste, por exemplo, vocês me enxergam nesse vídeo porque existe um contraste de luminosidade entre eu e o fundo, porque o fundo é branco, em contraste a eu que tenho um pouco de cor, certo? Então, a gente enxerga as coisas no mundo, o contorno das coisas, a limitação das coisas pelo contraste, tá? Então, assim, vocês terminam de enxergar a Camila porque meu cabelo acaba numa determinada cor e luminosidade que tá aqui, para vocês enxergarem um fundo que tem uma outra cor e uma outra luminosidade, tá? Então, o mundo é feito de contraste e para enxergar as coisas a gente precisa de contraste. E para valorizar coisas a gente precisa de contraste, tá? Então, aqui, a gente, além do contraste de cor, pensem sempre no contraste de luz, tá? Importantíssimo, né? De quanto eu tenho de luz de um lado para o outro da imagem, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Desse lindo prato que tem essa cor maravilhosa, tá? Então, aqui a gente tem uma bisque, né? Uma bisque de camarão aqui, que tem essa coloração alaranjada, coral maravilhosa. E eu tenho aqui uma louça branquíssima, lisa, sem textura. Então, eu tenho contraste aqui de cor, de textura, tá? Então, a textura também é um contraste a ser levado em conta, ok? Então, o que acontece? Se eu tivesse uma louça aqui na hora de empratar isso aqui, que tivesse a mesma cor do prato, tá? Deixa eu ver se a minha animação vai funcionarzinho aqui. Só um momento. Aqui. Se eu tiver uma louça com a cor próxima do prato, eu mato o prato. Ele vai ficar parecendo uma coisa monocromática, a não ser que seja o que você quer da vida. Quero uma composição monocromática, eu quero um prato monocromático, que também, né, já foi tendência aí, já, né, às vezes a gente vê algumas pessoas que preparam isso. Você pode ter um prato monocromático. E aí, nesse caso, a louça pode entrar na história para ajudar a contar essa história da monocromia, tá? Acontece que, quando não é proposital, você pode dar um tiro no pé, né? Então, você vai lá, escolhe uma louça, nananã, e aí você põe o prato em cima e mata a cor do prato, tá? A gente vai falar sobre cor daqui a pouco. Cor é um outro capítulo. É uma outra história. Estudem sobre cor na vida para compor pratos, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui. Aqui é a mesma coisa. Se eu tivesse uma louça vermelha, não faria o menor sentido, tá? Por quê? Porque não ia dar nenhum contraste entre a coisa e o fundo, ok? Aqui, mesma coisa. Eu tenho uma predominância de caramelos marrons e pretos, né? De tostados, de caramelizados. Lembra que eu falei para vocês de cor de prato? Você imagina se esse prato tivesse azul demais? Ele ia perder todo o caramelo possível e a vontade de comer, certo? Mas aqui a gente está falando do contraste. Então, essa louça branca, poderia ser uma louça preta? Talvez, mas ela perderia toda essa nuance de contorno maravilhoso. Parece que foi feita com um pincel, essa cebola, parece que foi desenhada. Então, você perde essa noção e esse desenho. Então, para valorizar seu prato, pense em contrastes. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre sombras e reflexos. E a partir de agora eu vou começar a comentar tudo junto,
ok? Então, é sombra, mas é luz, mas é tudo, tá? Então, aqui, ó. As sombras podem criar um tipo de distorção na imagem, tá? Você pode criar contraste de tom e de luz dentro da imagem através da sombra. Você pode causar simetria na imagem pela sombra e pelo reflexo. Se eu tenho uma imagem completamente refletida, ela pode duplicar e criar uma simetria na imagem, tá? Nos primeiros exemplos, eu falei de simetria e tracei eixos verticais, mas o eixo horizontal também pode causar simetrias e espelhamentos, ok? Bom, a sombra pode ser o foco de uma foto, então dependendo de como você fotografa, de a posição da luz que você colocou, a sombra pode ser o foco da fotografia, tá? O reflexo pode duplicar a imagem e os reflexos intensos podem ser coloridos muitas vezes, e aí você pode criar alguns pontos de cor dentro da imagem, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma imagem de cima, eu tenho uma luz lateral, né, uma luz, diria, uma lateral esquerda aí, lateral direita, eu tenho uma luz que bate aí nesse meu caldo, tá? E veja que bonito as sombras, né, onde eu estou apontando aí para vocês, a densidade dessa sombra para ela criar um contraste entre preto e amarelo, né? Então, esse tom amarelado do caldo, ele salta o olho, né, porque ele está iluminado e ele tem uma sombra muito densa de um dos lados, ou seja, eu tenho muito contraste de luminosidade e de áreas escuras. E aí, o que eu quero chega primeiro, tá? E o aspargo também, ele vai criar aí essa luminosidade, certo? Então, eu tenho o aspargo, toda a textura do aspargo, tá? E aí, por exemplo, o contraste também de textura. Tem uma louça super rústica, certo? Bem rústica, fosca, certo? Sem brilho. E aí eu tenho um caldo que é o oposto disso. Ele é brilhoso, ele é ralinho, parece que ele é um caldo bem líquido e muito brilhoso, tanto na cor como na textura dele. Então eu tô criando contrastes, tá? Aqui, ó, eu tenho reflexo. Então, se eu tivesse, né, aqui eu não, né, se o Andrew Scrivani aqui tivesse fotografado um pouco mais de cima, né, ou um pouco mais de outro lado, ele jamais teria pego o reflexo. O reflexo aparece em determinadas posições, né, em posições, às vezes, posições ali que você vai fotografar e você consegue pegar ou não o reflexo. Então, é o divisor de águas ainda você ter ou não ter, certo? Então, aqui, novamente a fumaça. Por que eu venho aqui? Eu tenho um caldo, certo? Eu tenho uma gordura, ok? Mas assim, é tomate, certo? Então, assim, é menos gorduroso acho que do que aquela costela, né? Não sei o que tem aqui exatamente. Mas enfim, fumaça. Iluminação por trás contra um fundo escuro. Ponto. Aparece, certo? Então, aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês. E brilhos, né, gente? Ó, muitos brilhos nesses tomatinhos. Que podemos mostrar linhas diagonais da colher, a linha diagonal da colher apontando para a panela, certo? Um quadro dentro de quadro, nesse caso tem a borda da panela fazendo quadro dentro de quadro, mostrando o que tem lá dentro da panela. Né? Então, cria uma moldura curva aqui embaixo dessa panela desfocada e preta, né, escura, contra o que eu quero mostrar de fato, certo? Então, muitos exemplos na mesma imagem. Aqui, o reflexo, né? Esse tipo de glaçagem, esse tipo de foto, essa Olga Noskova, tá? Ela é a rainha da glaçagem, né? E as fotos dela são muito legais, porque sempre tem alguma fonte de luz muito interessante para mostrar reflexo desse negócio. Porque, a glaçagem é um espelho. Então, o que você quer mostrar aqui é muito lisa, que ela não tem imperfeições, não tem um ponto, não tem uma bolha, não tem nada, ela tá perfeita. Então, você tem que ter um reflexo legal para enxergar que isso é perfeito, tá? Então, talvez se tivesse angulado e não tivesse aparecido essa luz da janela refletida aqui, você perderia essa noção de quão espelhada é essa superfície, ok? Bom, aqui a gente tem um reflexo, né, uma bebida, né, ok, de um fornecedor específico, que também pode ser o alvo da sua fotografia, e eu tenho uma mesa de vidro que duplica a imagem aqui num determinado ponto, tá? Olha lá o fundo bem escurecido,
criando um padrão de textura com esse sofá botonado lá, ó, com o brilho do lado direito, vindo uma imagem. Eu consigo ver que isso é uma superfície lisa também, que ele vai criar uma informação, mas está um pouco desfocado, logo minha bebida alcoólica e meu gin, né? Ele é o foco da atenção, tá? Lembrando, ó, a composição também, ó, o copo com a bebida, ela tá mais ou menos posicionada no terço da imagem, ok? Vamos lá. Aqui, o azeite pingando lá na minha receita. Aqui o foco é o azeite, baby. Por quê? O resto tá desfocado. A minha intenção é mostrar o azeite. Nada mais nobre do que mostrar esse brilho maravilhoso que ele tem. Então, o que que eu vou colocar? Vou mostrar um ponto, vou pegar o ponto ali na imagem onde ele tem mais reflexo, onde ele tem mais brilho dentro da imagem, tá? Então, olha lá, o fio de azeite. E assim, é legal que a luz está vindo meio de trás para uma fonte que parece ser janela também, tá? E aí, ele me mostra também essa questão da translucência. Parece que o azeite acende, né? Parece que ele ganha luz própria, por conta dessa iluminação que atravessa ele em direção à câmera, tá? Bom, vamos falar de contorno. Contorno é tudo que é borda, né? E alguns alimentos e alguns tipos de imagem, eles vão evidenciar a questão da borda, dependendo da luminosidade do fundo que eles estão colocados, tá? Então, a borda, ela pode ser realçada contra a luz, tá? Aquela luz que a gente fala que vem, né, de trás para frente. A cor e o fundo, né? A cor e luz de fundo podem realçar o contorno, tá? As formas dão sensação de tridimensionalidade quando elas são realçadas pela luz, ou seja, quando eu tenho sombra, eu sei que aquilo não é uma coisa folha de papel, não é chapada, ela tem tridimensionalidade. E assim, legal também isso para coisas que são realmente fininhas, né? Porque aí eu consigo dar essa sensação de que é fininho, tá? Então, a tridimensionalidade das coisas ela é realçada pela luz e sombra, tá? Observar as nuances e tons enquanto a luz se descreve sobre o objeto. Então, assim, como que se comporta uma determinada cor de uma coisa, conforme a luz vai passando por cima, ela fica bem clarinha, depois ela escurece, fica preta, né? Como que é essa luz? Como que a cor fica, tá? E aí o realce da forma também se dá através do tipo de luz que está incidindo sobre o motivo, tá? Então, se eu tenho uma luz dura, uma luz muito agressiva, direta da fonte, eu vou ter uma sombra muito marcada. Talvez isso evidencie determinada forma, ou talvez isso distorça a forma, tá? Por conta de ser muito contrastante. Uma luz suave, às vezes ela descreve melhor, ou não. Pela luz suave eu perco um pouco a noção da forma, então você tem que verificar o que é mais adequado para você, tá? Ou uma luz muito azulada, uma luz muito quente, né? Você tem que ver quais são os realces que a sua forma vai ter. E variar os ângulos e tipos de luz, tá? Então, aqui eu tenho um fundo escuro, preto total, certo? Enterrado no preto. E aí eu tenho uma cauda caindo. E assim, eu vejo a gota exatamente, a borda da gota inteira e da colher, por conta dessa luz que foi projetada em cima e do ângulo que essa luz está formando, tá? Então, consigo ver aqui perfeitamente a evidência do contorno, onde começa uma coisa e termina a outra, por conta de contraste de luz, tá? Aqui eu tenho essas linhas, então, olha as formas, né? Isso aqui é uma linha reta, rígida, né? Formando um mosaico. Se eu tivesse fotografado isso de perspectiva ou mais lateralmente, eu perderia essa noção. Então, assim, é aquela coisa do ponto de vista, de novo, de como a luz se descreve, de como as coisas se mostram e como que funciona o contraste. Aqui, no caso, tem muito contraste de cor também, né? Senão não teria visualização desse mosaico, tá? Aqui, a luz vem de trás, olha que incrível, isso é ingrediente, né, gente? Aí volta a simplicidade. Ah, precisa ser para começar a treinar? Não, isso pode ser ingrediente. Então, assim, a forma que foi cortado, a forma onde está a luz, né? Como que está esse fundo, certo? Então, assim, a sombra está para que lado nesse caso? Está para frente. Então, a luz vem de onde? Vem de trás, certo? Para eu enxergar o que? A translucência, a transparência da laranja.
e parece que essa laranja faz que nem o azeite lá, acende. Parece que ela tem luz dentro dela, tá? Olha que interessante essa forma aqui de fotografar. E aí, novamente, né, eu tenho algumas linhas curvas, mas a posição dos gomos de laranja, elas estão em diagonais e elas criam essa dinâmica na imagem, tá? Vamos falar um pouquinho de textura. Textura isolada, textura de paisagem, contrastes na textura, tá? Então, assim, a gente pode criar imagens com texturas isoladas. Eu posso aproximar forte ali de um objeto que tem uma determinada textura e fotografar a textura do meu pão, textura do meu bolo, textura do meu peixe, né? Como se fosse uma estampa de roupa, certo? Então, eu posso fotografar as texturas de forma isolada e criar até uma abstração. É divertido isso também, porque às vezes a pessoa fala, cara, o que é isso? É textura de quê? É de pão, é de bolo? O que é isso? Aí a pessoa vai passar para o lado, ou vai ler o que você escreveu, e aí a pessoa já leu o seu post, ela já interagiu com o seu post. Então, é uma forma também de puxar. A abstração, às vezes, um aguçador de curiosidades, de curiosos, certo? Então, a gente pode trazer texturas através de paisagem. Então, eu posso ter, por exemplo, uma vista para uma pedra, ou eu posso ter uma porção de árvores que formam uma textura, tá? As texturas formam contrastes também, tá? Como a gente já falou, vou mostrar alguns exemplos, tá? Então, assim, se eu tenho coisas todas muito rugosas, ou muito foscas, ou né, muito lisas, eu perco essa noção de onde acaba uma e começa a outra, tá? Então, eu preciso dos contrastes para visualizar os ingredientes, visualizar as texturas, tá? Então, assim, eu tenho um molho com uma coisa que é sólida, com uma coisa que é seca, né? Essas texturas, elas são uma variedade com que a gente pode trabalhar, né? Então, além do sabor do prato, você tem visualmente o prato, né? Você consegue ver, tá? Então, fazer um foco perfeito ajuda a valorizar essas texturas, tá? Então, assim, se você perde o foco da foto e a imagem fica desfocada, muitas vezes você perde a dimensão de quão texturizado ou de quão liso é, tá? Então, a posição da luz é importante também, porque ela vai revelar ou não texturas, tá? Então, uma coisa que eu faço, quando algo tem textura, por exemplo, um trabalho de bico, ou o aveludado do bolo, ou a textura do pão, você tem que pegar essa sua fonte de luz e esse prato seu e variar muito a posição da luz para ver qual textura é mais legal para sua foto, tá? Porque quem vai mostrar a textura é a sombra causada pela luz. Então, você precisa mudar a posição da luz e a posição do prato para ver qual a luz mais interessante para essa textura específica, tá? Então, os padrões, como eu falei, né? O padrão de desenho de estampa também é legal você sempre prestar atenção se sua textura está formando um padrão, se ela está formando um desenho, tá? E aí, qualquer objeto pode criar padrão se ele se repete. Então, aquele negócio do ritmo, né, da repetição. Se você coloca o mesmo objeto certinho numa repetição, ele pode criar um padrão, criar uma textura. Então, vamos lá. Aqui é a textura do pão, né? Então, aqui, essa foto me causa um pouco de ansiedade, porque as linhas do horizonte estão tortinhas, né? Quem que me dá essa noção de linha do horizonte? As estrias da tábua lá embaixo, tá? Então, essa linha do horizonte é uma coisa a se manter dentro da composição, porque assim como causa em mim, essa estranheza pode causar em você ou em outra pessoa. Então, para não causar essa tensão, lembra que a linha diagonal causa uma tensão, né? Então, assim, se é uma tensão que não era para acontecer, cuidado, mantenha a linha do horizonte, ok? Então, aqui, mas tirando a questão da linha do horizonte, a gente tem aqui a textura do pão. Tá lá, uma textura muito dramática, uma textura muito chamativa, muito forte, né? E aí ele traz aqui uma luz em cima que eu consigo ver a dimensão dos buracos, né? Causados pela fermentação aí dentro do pão, tá? Então, super legal aqui um croissant de manteiga, ok? Então, a gente tem que não é um pão, é um croissant.
Muito bem. Aqui, ingrediente, textura de ingrediente. Lembra que a repetição de um ingrediente, a repetição de um determinado objeto, de uma determinada coisa pode criar um padrão? Então, eu consigo ver aqui padrão de vários tipos de massas, tá? Então, aqui é como se fosse uma textura, né? Eu tenho ali vários padrões. Aqui o contraste de texturas, tá? Então essa imagem aqui ela mostra exatamente o contraste para a textura. Então eu consigo, pela posição da luz, pelo tipo de louça que foi escolhido, eu consigo ver que essa sobremesa aqui é algo super, super liso, certo? Então esse mousse ou pudim que tá aqui é muito, muito liso. Ele foi feito de uma forma tão perfeita que eu consigo ver que não tem nenhum defeito de textura nisso aqui, parece uma louça, certo? Em contrapartida, como que eu sei que isso está num prato branco? Se isso aqui tivesse isolado dentro de uma louça branca, galera, ia ser uma tragédia. Porque eu não ia conseguir identificar onde termina a louça e começa a comida, né? Podia ser algo proposital? Podia, tipo louça sobre a louça, mas tem que ser intencional, né? Agora, aqui que ele vem? Ele vem com um crumble aqui, né? Que traz toda uma textura e quebra completamente o oposto, né? Liso para o rugoso, para o texturizado, para o seco, certo? Molhado e aveludado para um seco crocante, certo? Então, ele cria esse contraste de texturas, tá? E aí eu consigo fazer a leitura visual do prato, tá? Vamos falar de cores, tá? Então é o seguinte, a seguir eu vou mostrar para vocês alguns esqueminhas cromáticos, tá? Que a gente estuda muito na aula de teoria de cores, tá? Então é o seguinte, a gente pode levar em conta esses esquemas cromáticos, tá? Mas eu recomendo de verdade que vocês estudem sobre cor na vida, para absolutamente tudo, para fotografia, para se vestir, para pintar sua casa, tá? Então, assim, a cor, ela pode contrastar, ela pode valorizar ou ela pode matar uma determinada composição, tá? Então, vou falar um pouquinho de alguns conceitos, tá? E a gente utiliza aqui uma ferramenta que é o círculo cromático, tá? O círculo cromático, ele vem da mistura de pigmentos primários, tá? Então, aquele exercício que as professoras de educação artística faziam, né? Os professores de educação artística faziam na escola com a gente, é mais ou menos isso, que é daí que o círculo cromático vem. Misturar os pigmentos primários, você tem as cores secundárias, misturar as secundárias, você tem as terciárias. Então, dentro do círculo cromático, se a gente reparar aqui, ó, eu vou ter, e aí os pigmentos primários, tá? Só para esclarecer para você, os pigmentos primários aí, de verdade, são o amarelo, o magenta e o ciânico, que são as cores do nosso cartucho da impressora, tá? Na escola a gente aprende as cores primárias do artista, que é o amarelo, vermelho e azul. Mas para a física, né, para realmente aí a parte de teoria de cores, os pigmentos primários são ciânico, amarelo e magenta, tá? Então se você localizar aí mais ou menos o amarelo, magenta e ciânico, e aí você pensar que amarelo com azul dá o verde com o amarelo de volta vai dar um verde-limão, você tem as cores, né, primárias misturadas, o verde é o secundário e o verde-limão a cor terciária, certo? E aí o círculo cromático é inteiro feito dessa forma. Você mistura o pigmento primário com primário, ele vai dar uma cor secundária, essa cor secundária você mistura de volta com um dos primários e você vai ter as cores terciárias, certo? A partir daí, a gente tem os esquemas cromáticos, que aí são os esquemas de composição dentro do círculo cromático, tá? Não vou me adentrar muito, vou mostrar para vocês o que é cada um, e aí vocês vão ver em exemplos fotográficos, ok? Então aqui a gente tem o conceito do que a gente chama de monocromia. Na câmera, a monocromia é escala de cinza, né? Fotografia preto e branco. Na verdade, monocromia, a palavra monocromia significa uma cor, tá? Primeiro que preto e branco não são cores. Eu falei lá na aula de conceitos de luz, na primeira aula de fotografia. Preto e branco não são cores. As cores são todo o espectro visível que a gente enxerga das cores do arco-íris, correto? O preto é ausência de cor, é ausência de luz, e o branco são todas as cores, reflexão de todos os espectros,
ok? Então, cor é o que há de intermediário entre o preto e o branco, certo? Então, cor dentro do espectro, aí é o que a gente enxerga, é o que realmente é chamado de cromo, cor, monocromia, uma cor, ok? Então, dentro da monocromia, o que é? É você utilizar um determinado pigmento, única fatia do círculo cromático, e o que você pode fazer é variar essa cor para preto e branco, luminosidade, tá? Ou saturação, que é o cinza, tá? Então, aqui eu estou usando a mesma cor, é amarelo. Então, eu tenho um monte de tons de amarelo. Amarelo clarinho, amarelo escurecido para o preto, certo? Esse ocrinho aí. E tem amarelo, casquinha do limão, super casquinha, tá? Então, aí eu tenho monocromia, tá? Então, uma imagem monocromática, porque eu estou trabalhando, exceto o marrom, que está em pouquíssima proporção, eu tenho uma predominância de amarelos, tá? Então, eu tenho monocromia dentro da composição fotográfica. Aqui novamente, tá? De novo as glaçagens maravilhosas, aveludadas, brilhantes aveludadas, você pode escolher, da Olga, tá? Então aqui eu tenho lá, ela trabalhou aqui neste entremê uma monocromia, olha lá, bonitinho, certo? Então de azul escuro, vem pro azul esbranquiçando, vai ficando branquinho, 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 fica até ficar branco. Né, um azul bem clarinho aqui na ponta. Então, uma única cor na imagem, tá? Aqui eu tenho o que a gente chama de composição análoga. Diferente da monocromia, que é uma cor, a análoga varia as cores, mas ela vai pegar as cores vizinhas do círculo cromático. Então, aqui, por exemplo, nessa composição, eu tenho alguns tons azulados do mirtilo. Depois eu vou passar para os tons arroxeados, magentas, vou indo para os púrpuras e chego no vermelho. Ou seja, eu estou variando o matiz, ou seja, vario a cor, portanto, as cores laterais, elas são vizinhas, tá bom? Então, na sequência aqui, mais uma análoga, certo? Então, aqui é um ingrediente também, temperadinho levemente ali a abóbora. Muito bem. Aqui a gente tem também análogas, né? Uma composição análoga. Aqui a gente tem umas pitadas de verde, mas em pequena quantidade, tá? A maioria aí são as cores análogas. Aqui também são análogas, né? Ah, professora, mas de onde você tirou esse marrom ser análogo? O vermelho, gente, o vermelho quando você mistura um pouquinho de preto, né? Ele vai ficando marronzinho, vai? Então, pois é. Então, a cor da carninha aí, ela é uma derivação do vermelho, tá? Então, eu posso ter um vermelho que é mais fechado, um verde que é mais aberto e um amarelo que é novamente mais fechado, tá? Então, também tem composição análoga, tá? Aqui eu vou ter uma composição complementar, o amarelo em relação ao azul, tá? Eles são cores inversas no círculo cromático, completamente opostas. Então, quando eu trabalho essa composição oposta, são as complementares. Aqui nesse exemplo, eu já tenho também cores complementares, só que eu tenho um verdinho musgo, que seria um verde também bem apagado de pigmento, tá? E um rosa bem clarinho, quase branco, tá? Mas é, sim, complementar. Aqui eu tenho o esquema cromático que a gente chama de complementares decompostas, tá? Então, assim, a complementar a gente viu que é a cor oposta, imediatamente oposta. Na complementar decomposta, a gente vai pegar as laterais, ao invés de pegar exatamente a complementar, certo? Em vez de pegar a oposta, eu vou pegar as laterais da oposta, tá? Então, eu tenho uma variação um pouquinho maior de tons, e aí eu tenho algumas composições um pouco mais coloridas, elas vão ficando mais divertidas, tá? Aqui eu tenho o que a gente chama de composição quadrática. Essa daqui já é a máxima divertida, mais lúdica, mais coloridora. Então, quanto mais ela vai tendendo aí a afastamento de tons, né, e aumento de tons, tríade, quadra, eu vou ter muitas cores distantes do círculo cromático. Isso me resulta em composições bem lúdicas, como esse bolo super para cima, tá? Aqui também, né, eu tenho aqui algo esverdeadinho nesse bolinho, tem um fundo azul, né, e acaba sendo, o fundo entra na composição, porque a fotografia foi feita em cima desse fundo, então assim, o fundo não está propriamente no prato, mas ele faz parte da imagem, então logo ele está dentro da composição cromática. Então aqui eu tenho uma composição quadrática também.
Aqui eu tenho uma complementar decomposta, lembrando que eu tenho aí tons de amarelo que são das castanhas, certo? Então, assim, o amarelo não é amarelo, amarelo, ele é um amarelo ocre, mas o ocre ele deriva do amarelo, tá? E aí eu tenho alguns tons de azul e o vermelho. Então, aqui também complementares decompostas, tá? Aqui uma monocromia para tons rosas, para tons magenta, aí um tom mais arroxeadinho. E aqui eu tenho novamente as complementares. O círculo cromático está bem atrás de mim, mas é o mesmo esquema que eu mostrei para vocês do verde com o rosa, tá? O verde e o rosa, eles são as cores complementares aí no caso. Aqui eu tenho uma tríade, tá? A tríade é esse triângulo equidistante. As complementares decompostas, ela forma um triângulo, né, escaleno. Ele é um triângulo mais agudo, certo? A tríade, ela vai ser com as cores equidistantes, tá? Então, é um triângulo isósceles, certo? Eu acho que é essa nomenclatura. Então, eu vou ter um triângulo equilátero aí, né? Ele vai ser um triângulo direitinho, cada lado simétrico em relação às cores. E aí eu vou ter aqui um preparo, olha só. Aqui eu tenho um mise en place bonitinho, mostrando os ingredientes, uma luz bonita, uma tábua e como foi feito perfeitamente aí o corte dos ingredientes. Aqui eu tenho uma questão da policromia, tá? Então aqui eu não consigo detectar um esquema específico do círculo cromático, eu tenho só picadas de cores dele todo. Então eu tenho nesse caso o que a gente chama de policromia, ou seja, muitas cores, todas as cores. Tá? Aqui também outro esquema de policromia. O anterior era uma policromia um pouco mais fechada, aqui uma policromia mais luminosa e aqui uma policromia menos saturada, né? Uma policromia, eu posso dizer, mais acinzentada, tá bom? Bom, as fotos abstratas, como eu falei para vocês, elas podem ser uma ferramenta para despertar interesse, tá? Então, faz a pessoa percorrer e se perguntar o que será que é aquilo, tá? Então, é um recurso aí bacana, tá? De você, de repente, prender a atenção da pessoa, tá? Aqui, ó, né? Por essa foto estar de cima e eu ter somente lascas de chocolate aí, né, trabalhadas, eu não sei exatamente o que tem embaixo, né? Não consigo ver. Tá lá dizendo que é a melhor floresta negra da cidade, mas assim, o que que é? É bolo mesmo? Tipo, ou é uma torta? O que que é isso, tá? Então, assim, aqui você cria um pouco de mistério, né? O que tem embaixo do chocolate que eu não tô vendo. Aqui também eu tenho uma textura, eu sei que isso é uma massa, mas assim, eu não sei exatamente o que é isso. E eu tenho vontade de comer, porque ela tem umas coisas aqui dentro, né? Eu vejo que isso é recheado. Ele tem uma textura, mas como a textura ela tá ocupando praticamente aí mais da metade do quadro, eu consigo ter essa questão da abstração, né? Eu demoro um pouco para fazer essa leitura, tá? Aqui a gente chega num nível um pouco mais hard de abstração, tá? Essas referências são do livro Modernist Cuisine, tá? Eu recomendo a leitura e visualização desse livro, tá? Se você tiver acesso, porque as imagens deles são realmente maravilhosas e vários tipos de captura de imagem, tanto de ingredientes como de preparos, tá? Isso aqui é um ingrediente, tá? Se eu não me engano, isso aqui é uma erva doce. E aí eu tenho uma boa abstração, né? Porque assim, eu acho que é uma erva doce, mas o que que são essas camadas? O que exatamente é isso? Então a gente demora um tempo, né? Ele chega num nível de arte praticamente, também da fotografia, né? De assim, não importa, é bonito. Não importa nem o que é muito bonito. Aqui a gente tem uma foto muito próxima de um brócolis, né? Então eu também tenho toda essa movimentação do brócolis que faz uma espiral, parece uma coisa que veio do fundo do mar, mas na verdade veio da terra, né? E aí eu tenho aqui todo esse desenho tão próximo, então isso também cria uma abstração, tá? Eu sei que isso é brócolis porque eu confirmei lá no livro que era brócolis, tá? Mas você pode bater o olho numa imagem dessa e simplesmente achar que isso é um molusco do fundo do mar, tá?
Aqui a gente também tem essas fotos, elas são já fotos com lentes especiais microscópicas, tá? São lentes muito próximas, lente macro, super macro, tá? Então aqui elas têm, mostra a tela penugem da framboesa, né? E parece também que eu tô fotografando organismos no fundo do mar. Bom, então vamos falar mais algumas dicas para vocês. Pra como desenvolver seu olhar fotográfico. Então, primeira coisa, aquele aviso que eu dei no início da aula. Siga boas referências. Analise imagens de acordo com esses conceitos que eu apresentei aqui nessas duas aulas, tá? Olhe diferente para as coisas, tá? Comece a reparar nas coisas. Comece a ver graça onde não há, porque às vezes o que você vai fotografar não tem nem tanta graça, nem é tão elaborado, e você vai ter que, tipo, tirar leite de pedra. Então, comece a enxergar as coisas com mais carinho e olhar os detalhes e valorizar coisas simples, tá? Mudar o ponto de vista para valorizar essas coisas corriqueiras. Então, tipo, é um tomate com azeite. É um tomate com azeite, mas é o melhor tomate com azeite que você vai fotografar hoje, tá? Então, é essa a ideia, é essa a pegada, tá? Detectar formas, texturas, padrões, entender sobre cores, contornos, ângulos, posições, diagonais, possibilidades de luz, tá certo? Fotografar com os olhos sempre, mesmo que você não tiver com a câmera, tá? Então, assim, eu não vou parar agora para fazer essa fotografia. Tudo bem, mas olhe, repare, detalhe. Poxa, isso aqui daria uma boa fotografia. Olha só o brilho como está em cima desse molho, certo? Olha o brilho em cima desse ingrediente. Então, assim, comecem a reparar nesse tipo de coisa, mesmo não estando com a sua câmera em punho, tá legal? Bom, aqui tem alguns links de algumas referências que eu trouxe, tá? Esse tipo de imagem tem a ver com um conceito chamado food styling, tá? Que são esses preparos, esses empratamentos e a composição desse empratamento junto com o entorno para fazer uma boa foto, fazer uma boa imagem da comida, tá? Então, pesquise sobre food styling, pesquise sobre técnicas de empratamento, certo? Então, eu deixo aqui alguns links. E aí eu espero que essas aulas tenham sido realmente proveitosas para vocês e que mude um pouco a visão de vocês, tanto para a fotografia, como olhar para os ingredientes, olhar para a cozinha e começar a ver beleza em tudo que vocês fazem aí no dia a dia, né? Apreciar o trabalho das pessoas, certo? Então eu espero que tenha acrescentado, ok? Até uma próxima, a gente se vê.